Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. E hoje vamos resolver, hoje dia 24 de janeiro de 2020, vamos resolver a prova de Física da UESB de 2018. Ontem, dia 23, nós resolvemos a prova de 2019. Aqui no nosso canal nós já temos resolvido a prova de 2017 e agora também há pedidos aí de alguns alunos que vão fazer o vestibular da UESB, então resolvemos a prova de 2018. Então, chega de conversa, vamos resolver o exercício. Olha lá, primeira questão. Vem falando sobre o atrito. A força de atrito, uma força de resistência, uma força de contato. Então ele vem dando essa explicação aí no início do exercício. E aí ele coloca lá então o problema. Considerando-se que o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e o asfalto de uma rodovia é igual a 0,45, que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva plana de raio igual a 50 metros nessa rodovia, sem derrapar, é em quilômetros por hora. Cuidado aí, quilômetros por hora, igual a... Bom, quando o carro vai fazer a curva, a gente sabe que na trajetória curvilínea nós temos uma força resultante, apontando para o centro da curva, considerada força centrípeta, e uma força também apontando para o centro da curva, aliás, e a força de atrito também apontando para o centro da curva, impedindo que o carro derrape para fora da curva. Então você tem aí dois vetores apontando para o centro da curva. A força centrípeta, que permite o carro fazer a curva, que está na trajetória curvilínea, e a força de atrito, que impede que o carro derrape na curva. Bom, então essas duas forças elas têm a mesma magnitude, então a força centrípeta é igual à força de atrito para manter o carro na trajetória curvilínea. A força centrípeta é dada por mv ao quadrado sobre r e a força de atrito é dada por μ vezes a normal. Bom, lembrando que se a curva é plana, como está lá no enunciado, então a normal ela é calculada da mesma forma que o peso, então é massa vezes a gravidade. Então nós igualamos ali, mv2 sobre r igual a μ vezes m vezes g. Como nós temos a massa dos dois lados da igualdade, a gente corta a massa e aí apareceu lá a velocidade ao quadrado igual a μ vezes g vezes r. Então a velocidade que permite o carro fazer a curva sem derrapar é dada pela raiz de μ vezes g vezes r. O μ é 0,45, o g é 10 e o r é 50 metros. Isso vai me dar, então, 225. Então, a raiz de 225, 15 metros por segundo. Observe que todas as grandezas aí estão no sistema internacional. A gravidade em metros por segundo ao quadrado e o raio em metros. Então, a tua resposta tem que ser dada em metros por segundo, Sistema Internacional de Unidades. Como é que nós transformamos para quilômetros por hora? Basta multiplicar por 3,6 e aí você tem então finalmente a velocidade permitida para esse carro fazer a curva sem derrapar de 54 km por hora. Como eu tinha dito ontem, repara que as questões da UESB elas exigem que você saiba a fórmula. Então você tem que estar muito bem preparado para isso. Se você não soubesse a fórmula da força centrípeta ou não soubesse a fórmula da força de atrito, você não resolve esse problema. Então fique atento, você que vai fazer o vestibular da UESB, você tem que saber as fórmulas, tá certo? Vamos lá, questão 2 aí. Dá uma equação, fala dos movimentos. Então ele diz ali que a equação de movimento x igual a 5 mais 20t menos 4t2 representa a posição em função do tempo de uma partícula que está se movimentando no eixo horizontal e as grandezas são representadas no Sistema Internacional de Unidades. E ele quer saber qual é a velocidade no instante 2. Então, olha só, qual é a função horária da posição? De novo, você tem que saber a fórmula. Qual é a função horária da posição no movimento uniformemente variado? Então, tá lá, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária da posição. Coloca embaixo a função que ele deu, x igual a 5 mais 20t menos 4t2. Então, você olhando para essas duas equações, você vê que o x0 vale 5 metros, que é a posição inicial. Você vê que a velocidade inicial v0 vale 20 metros por segundo. E o at2 sobre 2, na equação de baixo, ela não está sobre 2. Então, significa que já foi dividido. Então, deveria ficar o menos 8t ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração ela vale menos 8 metros por segundo ao quadrado.
Pronto, se você já sabe isso, está resolvido o problema, porque como é que você vai achar a velocidade? Pela função horária. De novo, tem que saber a fórmula, né, a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. O V0 foi dado, né, lá na equação de cima, está lá 20 metros por segundo, a aceleração menos 8, então não esquece ali de colocar o sinal negativo, né, então menos 8 metros por segundo ao quadrado, e o instante que ele quer saber a velocidade é no instante 2, então no lugar do t tu coloca 2. 2 vezes 8, 16, 20 menos 16, 4 metros por segundo. Então aí, de novo, uma questão bastante fácil, né? Desde que você saiba as fórmulas, né? Da posição, da velocidade, pode aparecer um Torricelli, pode aparecer uma velocidade média, você tem que saber a formulazinha para poder resolver o problema, ok? Outra questão, agora uma questão aí envolvendo as leis de Kepler, né, e gravitação universal, então falando aí um pouquinho sobre mecânica celeste. Então vamos lá, a descoberta do planeta Netuno é considerada um trunfo da astronomia, pois é, até os dias de hoje, uma área que desperta o interesse de inúmeros cientistas e estudiosos. Com base nos conhecimentos sobre a gravitação universal, é correto afirmar. Então vamos lá. A partir das leis de Kepler, conclui-se em relação aos planetas do sistema solar que os mais afastados têm a maior velocidade média. Não é verdade. Tá? Então, não é isso aí que você vai concluir, né, utilizando essas leis e saber que a velocidade média é maior. Não é. Tá? Questão 2. O quociente dos quadrados das distâncias médias do Sol e o cubo dos períodos pode parar por aí, porque o quociente do cubo da distância e o quadrado do período, que é igual a constante, né, que depende da massa de cada planeta. Então, ou seja, né, não tem nada de quadrado da distância e cubo do período, é o contrário. É o cubo da distância e o quadrado do período. Então, 2 está errado. De acordo com o modelo geocêntrico e as leis de Kepler, os planetas descrevem órbitas circulares em torno do Sol, que ocupa o centro da circunferência. Nada disso, né? O modelo geocêntrico até tinha essa ideia, mas as leis de Kepler não. Kepler identificou na primeira lei, né, que os planetas percorrem órbitas elípticas em torno do Sol, estando este num dos focos da elipse. Fora de cogitação, então, alternativa 03. Vamos lá, alternativa 04. Sendo a aceleração da gravidade igual a g ao nível do mar, então a uma altura acima do nível do mar igual ao raio da Terra, a aceleração da gravidade vai ser g sobre 4. Então agora eu fiz a continha ali. Ó. Como é que a gente calcula a gravidade de um planeta? É dado por gm sobre o raio do planeta ao quadrado. Então eu coloquei ali o raio da Terra. Como é que vai ser a gravidade linha, então? Vai ser gm sobre o raio do planeta mais uma altura que se encontra o corpo, né? Essa altura ele está dizendo que corresponde ao próprio raio da Terra. Então você vai ter o quê? Que g' vai ser gm sobre raio da Terra mais raio da Terra ao quadrado. Lembra que o quadrado tem que ficar por fora. Então você vai ter gm sobre 4r da Terra ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquele 4 ali, né? Aquele 1/4 na verdade, né? Vamos tirá-lo. Então g' ficou 1/4 de gm sobre raio da Terra ao quadrado. Só que o raio da Terra ao quadrado a gente já sabe que vale g. Então g' é g sobre 4. Então a alternativa 04 está certíssima, né? Então fica 4 vezes menor quando você vai a uma altura que corresponda ao próprio raio da Terra. E a questão 5, dizendo lá que a intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é igual a F. Beleza. Se você triplicar a massa da Lua e a distância que separa fosse duplicada, essa nova força entre elas seria reduzida à metade. Não é, porque a força gravitacional é dada por gm1m2 sobre r ao quadrado. Então, se você triplicar uma massa, fica 3 vezes maior o numerador, e se você dobrar a distância, você vai ter 4 vezes menor embaixo, porque é o quadrado. Então, ficaria 3/4 da força anterior, e não a metade. Tá? Então, resposta correta aí, alternativa 04. Beleza, vamos continuar. Uma questão de ondulatória agora. Ó. Tá? Então, vamos lá. Ó. As ondas mecânicas dependem de um meio para se propagar e aparecem em consequência da deformação de um meio elástico. Considerando que a equação y de xt, 8 seno de 2x menos 4t mais 30 graus no sistema internacional representa uma onda mecânica se propagando em uma corda, analise como VOF. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, primeiramente, eu escrevi a equação da onda para você da maneira que ele pediu ali. Ó. Então, a equação real da onda é y de xt, a de amplitude,
seno de K que é o número de onda, x, menos ômega, né, a frequência angular, vezes t, mais φ0, que é a fase inicial. Pronto. Então, olhando, comparando a equação de cima com a equação de baixo, vamos lá. O A é amplitude, já vale 8. Já dá para você perceber ali que é 8 metros a amplitude da onda. Beleza. O K vale 2. Como ele é dado, né, por um número de onda, então a unidade dele é metro na menos 1. E a frequência angular da onda ali, então você tem ali como 4 a pulsação, né, pode ser chamada de pulsação, 4 radianos por segundo. Bom, vamos lá então. Qual é a fórmula do K? O K é dado por 2π sobre lambda. Olha só de novo, né? Você tem que saber fórmula. Então, K é igual a 2π sobre lambda. Então, se você sabe que o K vale 2, né? Então você vai ter lambda, vai ser 2π sobre 2, então o comprimento de onda é π metros. O ômega é dado por 2π sobre t. Então, vamos calcular o período. Então, t é igual a 2π sobre 4, né? Já que ele deu que o ômega valia 4, então o período é π sobre 2. Pronto. Então, só com os dados que ele me forneceu, eu sei a amplitude, sei o número de onda, sei a pulsação, sei o K constante e sei a pulsação ali, né? Calculei o período ali. Então, sei o comprimento de onda e sei também o período. Beleza, vamos para a primeira alternativa. A onda se propaga para a direita com velocidade constante igual a 2 metros por segundo. É verdade, ela se propaga para a direita porque nós temos esse, deixa eu pegar o mouse aqui, ó, nós temos esse sinal aqui negativo. Ó. Esse sinal negativo me garante que a onda se propaga para a direita. Tá? Se esse sinal fosse positivo, a onda andaria no sentido negativo da trajetória. É o contrário. Tá, gente? Então, quando esse sinal aparecer negativo, significa que a onda vai no sentido positivo da trajetória. Se esse sinal for positivo, significa que a onda vai no sentido negativo da trajetória. Tá? Bom, então a velocidade e o comprimento de onda dividido pelo período, equação básica, né, da ondulatória. Então fica π sobre 2, que vai dar 2 metros por segundo. Então, está certa aí a primeira alternativa. Se a primeira está certa, ó, ou é 0,3, ou é 0,4, ou é 0,5. Então, já eliminamos aí as alternativas 0,1 e 0,2. Tá? Bom, vamos para a segunda. A velocidade transversal máxima alcançada pelas partículas da corda é igual a 3,2 metros por segundo. A velocidade máxima é dada pela amplitude vezes a pulsação. Então, se a amplitude é 8 e a pulsação é 4, então 4 vezes 8, 32. Então, 32 metros por segundo. E não 3,2 metros por segundo. Então, a segunda é falsa. Então, ou seja, já tiramos a 0,3. Ó. Não pode ser nem a 0,1, nem a 0,2, nem a 0,3. Ou é 0,4 ou é 0,5. Vamos terceira. A onda realiza uma oscilação completa em um tempo correspondente a aproximadamente 1,57 segundos. Já definimos, ó, o tempo de uma oscilação completa é π sobre 2. Se π vale aproximadamente 3,14, dividido por 2 vai dar 1,57. Então essa daqui é verdadeira. Então nós temos verdadeiro, falso e verdadeiro. A única alternativa que me diz isso é a alternativa 0,5. Tá? Alternativa 0,5 aqui. Ó. Mas vamos lá. Vamos responder a última. A onda apresenta um comprimento de onda variável ao longo da corda e atinge seu valor máximo quando a amplitude é máxima. Não é verdade. A onda ela mudaria o seu comprimento de onda se ela refratasse. Então, em nenhum momento aí ele fala que a corda fica mais grossa ou fica mais fina ou que ela muda de um meio para outro. Então, o comprimento de onda aí vai ficar constante enquanto essa onda estiver se propagando aí, né, através desse meio elástico, como ele fala lá no seu enunciado. Então, a última realmente ela é falsa, né, considerando que o comprimento de onda aí vai ficar constante. Tá? Então, uma questão um pouquinho mais caprichada, essa a gente concorda, né, que é uma questão um pouco mais detalhada, né? O cara tinha que saber aí essa equação da onda aqui, então ficar muito atento em saber a equação da onda, equação geral da ondulatória, né? Saber o que é o número de onda, né? Saber o que é uma pulsação, então isso aí o aluno tem que ficar atento. Na questão de ondulatória, fique atento para você não perder a questão aí, tá certo? E se você também quisesse ir aí, né, tentando eliminar algumas alternativas, né? Você já poderia, por exemplo, começar de baixo para cima. Então você começava logo de baixo para cima, então você já sabia que a última tinha que ser falsa. O comprimento de onda só muda quando a velocidade muda, então só muda quando há uma refração. Então, não falou em refração, essa última aqui tinha que ser falsa. Tá? Beleza, vamos lá, vamos mudar.
Outra questão, uma questão de lente. Se vocês observarem a aula de ontem, né, também eles colocaram uma questão envolvendo lentes. Então fique atento aí que parece que o pessoal lá gosta de lentes. Pode ser que em 2020 não coloque uma lente, mas coloque, por exemplo, um espelho, né, um espelho esférico. Então fique atento aí, né, quanto ao que pode ser cobrado. Então vamos lá, ele está dizendo lá para nós que o objeto tem 2 centímetros, é colocado a uma distância de 60 centímetros, então o P, né, e tem uma imagem invertida de 3 centímetros de tamanho, e quer saber a convergência em dioptrias. Repara, primeiro, se a imagem invertida, você tem que colocar aqui igual a menos 3 centímetros. Menos, lembra? Invertido é menos, então não vai esquecer disso, tá? E a vergência é dada pelo inverso da distância focal, então é 1 sobre f. Bom, então a gente tem que calcular a distância focal. Então lembra lá, o aumento linear transversal é I sobre O, e ele também é dado por f sobre f menos p. Então se você igualar os dois A's, então você tem I sobre O igual a f sobre f menos p. Questão igualzinha que foi cobrada na resolução de ontem. Então, se você não viu, olha lá a resolução de 2019, igualzinha a questão, tá? Só que lá, se não me engano, ele pedia a posição, o tamanho da imagem, alguma coisa do tipo. Aqui, o raciocínio é basicamente o mesmo, só que aqui ele está pedindo agora a distância focal para depois você achar a vergência. Mas foi utilizada a mesma fórmula. Então, olha lá, menos 3 sobre 2, né, o tamanho da imagem menos 3, o tamanho do objeto 2, f sobre f menos 60. Fizemos ali uma multiplicação em cruz, né? Então fica menos 3f mais 180 igual a 2f, e aí você tira então que a distância focal é de 36 centímetros. Toma cuidado, porque você não pode utilizar a distância focal em centímetro para calcular a vergência em dioptria. Dioptria é Sistema Internacional de Unidades, então a distância focal tem que ser em metros. Então, vergência é 1 sobre 0,36, que vai nos dar aí aproximadamente 2,78 dioptrias, tá? Então fique atento aí, né, falando aí sobre essa dioptria, né, que define aí o grau, né, que você vai utilizar na lente, tá? Próxima questão, uma questão de eletrostática e que exige um pouquinho de conhecimento de capacitância, de capacitores esféricos, né? Então ele diz lá que tem 2 esferas de diâmetros diferentes, né, são isoladas de qualquer influência externa. Uma tem uma carga de 0,04 milicoulombs e a outra tem 0,08 milicoulombs. São colocadas em contato e depois do equilíbrio eletrostático ele quer saber a carga final da esfera A em 10 a menos 5 coulombs. Bom, pessoal, então vamos lá. As cargas estão separadas, uma tem 20 centímetros de diâmetro, 40 microcoulombs, eu mudei para microcoulomb, tá? A outra tem 40 centímetros de diâmetro, tem 80 microcoulombs, uma tem o potencial VA e a outra tem o potencial VB. Quando a gente toca, quando a gente liga essas cargas, elas passam a ficar com o mesmo potencial. O mesmo potencial, olha só, hein? Mesmo potencial. Elas só vão ter a mesma carga se elas tiverem o mesmo tamanho. Como são cargas diferentes, de tamanhos diferentes, então as cargas que elas vão ter depois do contato vai ser diferente, mas o potencial vai ser o mesmo. Então a gente começa ali pelo princípio da conservação da carga, ó, QA mais QB é igual a QA' mais QB'. Então QA mais QB, aí vamos lembrar agora, ó, como é que calcula a capacitância, né? Então a capacitância é dada, né, pela carga dividida pelo potencial. Então a carga é a capacitância vezes o potencial. Então CA vezes V mais CB vezes V. Bom, beleza, então QA mais QB, vamos colocar o V em evidência, agora vamos calcular, vamos lembrar como é que se calcula a capacitância de um capacitor esférico, né, que é raio dividido pela constante eletrostática. Tem que saber isso, né? De novo, ó, o aluno precisa saber a fórmula, então ficou RA sobre K mais RB sobre K. Bom, o RA e o RB são os raios, então como ele tem um diâmetro de 20 centímetros, o raio é 10 centímetros, então 10 a menos 1, e o outro tem um diâmetro de 40 centímetros, o raio é 20 centímetros, então 2 vezes 10 a menos 1 metros. E a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9. Beleza. Como ali nos parênteses, né, os denominadores são iguais, então basta você somar. Né? Então você vai e já isola logo o potencial. Né? Então o V vai ficar o quê? Aquele 120 vezes 10 a menos 6, que é a soma das duas cargas, né, que é A e QB, ó, 40 mais 80 dá 120 microcoulombs. Então 120 vezes 10 a menos 6, dividido ali então, né, por 1/3 vezes 10 a menos 10, né, porque você vai ter ali 1 nono mais 2 nonos, né, vai dar 3 nonos, então vai dar 1/3. Então 1/3 vezes 10 a menos 10.
Bom, você fazendo essa divisão honestamente, então você vai ter o potencial adquirido pelas cargas de 360 vezes 10 na 4 volts ou 3,6 vezes 10 na 6 volts. Mas não é isso que ele pediu a carga final de A, então ele quer o que é a linha. E lá no início do exercício a gente definiu o que é a linha como sendo o que? VRA sobre K. Então tá lá, que a linha é igual a RA sobre K vezes V. O raio de A é 10 a menos 1, o K é 9 vezes 10 a menos 9, 9 vezes 10 a 9, e o V é dado por 360 vezes 10 a 4. Então 360 dividido por 9 dá 40, né? Aí você vai ter aquele 10 a 9 subindo, vai ficar 10 a menos 9, com 10 a menos 1 fica 10 a menos 10, 10 a menos 10 com 10 na 4 dá 10 a menos 6, com 40 tira 1 para ficar o 4, 10 a menos 5. Então 4 vezes 10 na menos 5 coulombs. Se você não entendeu a matemática da coisa, volta aí de novo, vai em slow motion que você vai entender. Que é matemática mesmo. Essa altura do campeonato, se você já está fazendo essas contas aqui, essas continhas elas já saem de cabeça, né? E tem que sair mesmo, porque lá no vestibular você não tem calculadora, então não tem jeito, você tem que saber fazer essas continhas rapidamente de cabeça, tá? De novo, fico preocupado porque é uma questão bastante, né, caprichada, né? Pediu aí, o aluno tinha que saber o princípio da conservação da carga, ele tinha que saber capacitância e tinha que saber como é que calcula a capacitância de um capacitor esférico, tá? Então, 3 contas aí que você precisa fazer, que você precisa saber para poder resolver esse problema. Então, fica atento para você não perder esse tipo de questão, porque é uma questão que, né, vai exigir aí de você um pouco mais de conhecimento, né, dentro do conteúdo de eletrostática, tá bom? E a última questão, né, da mesma maneira que eles cobraram na prova de 2019, só que agora eles utilizaram, né, a força de Lorentz. Na prova de 2019 eles tinham pedido a força magnética sobre um condutor retilíneo, aqui eles estão pedindo a força magnética sobre uma carga em movimento. Então está dizendo lá, né, você tem uma carga de 4 vezes 10 a menos 8 coulombs, né, que se movimenta com uma velocidade de 2 vezes 10 a 4 metros por segundo, onde você tem um campo magnético de 10 kGauss. De novo, insistindo na grandeza, na unidade de medida Gauss, né? Então lembra que a gente sempre, quase sempre na escola utiliza o campo magnético dado em Tesla, aqui eles estão cobrando em Gauss. E lembrando aí que, então, que 1 Gauss é 10 a menos 4 Tesla. E aí eu já fiz a mudança ali, ó. Né? Então 4 vezes 10 a menos 8 coulombs, a velocidade 2 vezes 10 a 4 metros por segundo. E o 10 kGauss, então fica 10 vezes 10 ao cubo do quilo, vezes 10 a menos 4 para passar para Tesla. Você fazendo essa continha aí, você tem então um campo magnético de 1 Tesla. E ele quer saber a força magnética em milinewtons. Lembra que milha é 10 a menos 3. Então lembrando aí, né, quando você tem uma carguinha lançada numa região de campo, a força magnética é dada por BQV seno θ. Só que ele fala lá em algum lugar do enunciado, né, ali, ó, linhas do campo são perpendiculares à velocidade da carga. Se é perpendicular, o ângulo é de 90 graus e o seno de 91. Então a gente pode tirar aquele seno ali. Então o campo magnético vale 1 Tesla, né, a carga 4 vezes 10 a menos 8 coulombs e a velocidade 2 vezes 10 a 4 metros por segundo. E aí você faz a continha ali bonitinha, você vai ter 8 vezes 10 a menos 4, mas ele quer em mili, então vamos tirar 10 a menos 3. Se você tirar o 10 a menos 3 para se transformar em mili, ainda fica faltando 10 a menos 1. 8 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,8. Então uma força magnética de 0,8 milinewtons, ok? Então, de novo, né, uma questão que, se você não sabe a fórmula, fica difícil de resolver. Então, você que está se preparando para o vestibular da UESB, tem que saber fórmula. Faça um formulário bem grande aí, coloca nas paredes do quarto, coloca lá na tela do celular, né? Coloca na tela do notebook, coloca lá no interruptor do quarto, onde você tiver um lugar que você passe e olhe, coloca lá uma fórmula para você lembrar, principalmente essas questões que estão sendo, né, trabalhadas aí nos últimos anos. Então você tem a prova de 2017, agora a prova de 2018 e aqui eu publiquei ontem a prova de 2019, tá certo? Pessoal, é isso aí, um bom estudo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Né? Espero que vocês aproveitem aí, né? Voltem, venham, avancem, voltem de novo para reforçar bem o conhecimento de vocês e que vocês tenham façam uma excelente prova da UESB e que a prova lá seja bastante fácil para vocês que estudaram bastante e que estão conscientes, né, do conteúdo que está sendo abordado aí no vestibular. Ok? Foi um privilégio ter estado com vocês aqui mais uma vez. Um beijo no coração e tudo de bom.
e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado.